Oi, eu sou a Paula, sou aluna do quinto ano e adoro jogar basquete. Adoro tanto que eu pensei em montar um time de basquete com as minhas amigas. Eu ouvi dizer que a ciência de dados pode me ajudar a montar um time de basquete. Bem, eu não sei exatamente o que é ciência de dados, mas sei bem o que é basquete. E quero saber se você também sabe. Por exemplo, você sabe quantos jogadores tem um time de basquete? Quanto tempo dura uma partida de basquete? E você conhece algum dos fundamentos do basquete? Imagino que deve ser bem difícil montar um time de basquete. Vou perguntar para minha amiga Ellen, que é técnica de um time de basquete em Mangueira, para saber como faz isso. Oi, Ellen. Oi, Paulinha, tudo bem? Tudo. E você? Tudo certo, Paulinha. Eu vi que você gosta de basquete então, hein? Mas eu vi que você tem algumas dúvidas, isso é bem legal. Mas antes de eu começar a falar um pouco lá da Mangueira, eu tenho que contar um pouco também da história das meninas lá na Mangueira. Hoje a gente tem categorias de sub-12 a sub-19 e tem algumas meninas que já foram, que já passaram pela Mangueira e hoje estão na seleção brasileira e jogando pelo mundo. Espanha, Estados Unidos, na Turquia. Olha quanto lugar legal que tem um monte de meninas jogando, né? E aí você estava perguntando de quantas pessoas fazem parte de um time. São 12 pessoas que compõem uma equipe. São 5 pessoas que ficam na quadra jogando e 7 reservas. Caramba, tanta gente, né? Mas não é nada de absurdo. 5 contra 5, não tem problema nenhum. E aí tem 4 tempos de 10 minutos. São 40 minutos que às vezes se tornam 1h20, até pelos tempos que são parados. E você também estava falando das dúvidas que você tem para montar uma equipe. Também não é nada de absurdo, mas a gente tem umas características por posição. E aí eu queria falar com você que a gente no basquete tem 5 posições. A posição 1, que é o armador. A posição 2, que é o ala armador. A posição 3, que é somente o ala. A posição 4, que é o ala pivô. E a posição 5, que é o pivô. Caramba, tem várias informações, hein, Paulinha? Não posso confundir sua cabeça. Fica tranquila que eu vou falar um pouquinho de cada posição. A posição 1, que eu acabei de falar aqui, se referindo ao armador, ele normalmente é o cérebro do time. Ele é a voz do técnico dentro da quadra. E aí ele tem uma característica física que ele pode ser um pouquinho menor e ele é muito ágil, ou ela é muito ágil. Já o ala armador, ele ajuda, auxilia no armador, levando a bola, fazendo esse movimento de defesa para o ataque. Ele tem um bom arremesso de longa distância. Já o ala, que você está com alguma dúvida? Qualquer coisa pode me perguntar, não tem problema. Tá bom? Não, Tá tudo certo? Que às vezes é muita informação, né? Mas é super tranquilo, não tem problema. O ala, a posição número 3, é normalmente um jogador ou jogadora que é um pouco mais forte, que tem um momento ali de arremessos de curta distância, que também consegue jogar de costas para a cesta. E aí vem os dois principais, que na minha opinião, minha opinião da Ellen, que são fundamentais no jogo, que é o ala pivô e o pivô. O ala pivô também tem essa característica de ser um pouco mais alto do que os outros. Ele consegue jogar tanto de frente quanto de costas, e ele hoje, e alguns técnicos dizem que é uma posição primordial na hora de montar as suas estratégias. E aí o pivô número 5, a posição número 5, é o pivô que hoje a gente tem a nossa melhor brasileira jogando pelo mundo, que é a Clarissa e a Érica, que são as pessoas que jogam mais próximas das cestas, são as mais fortes, são as que normalmente são as que têm muito mais força do que os outros. Tem mais alguma dúvida? Acho que eu consegui esclarecer um pouquinho, Paulinha.
Então significa que cada um é dividido em cada espaço para, eu vou arremessar, aí eu fico em tal lugar, né? Isso, mais ou menos isso. Que... Legal, né? E aí tem uma outra coisa que a gente pode tá comentando, que são os fundamentos, né? De tantas dessas posições, do que você falou, dos espaços que eles ocupam, foi perfeito que você colocou. Porque, de fato, eles ocupam os espaços e têm o domínio de alguns fundamentos. Alguns têm mais, outros têm menos, mas isso não é problema nenhum. Por isso que são 5 e cada um completa o outro. Olha que legal. O que a gente normalmente treina muito é o drible alto, é o drible baixo, é o movimento de passe, que eu preciso chegar essa bola na minha companheira ou no meu companheiro, é o arremesso, que aí no arremesso é que está o grande mistério do nosso jogo. E quem não consegue ele se concentrar para arremessar, às vezes não acerta, às vezes fica disperso, acaba errando. E aí é os fundamentos mais legais que eu gosto de treinar. Não que os outros não sejam, mas o arremesso, para mim, é fundamental. Que bacana! Deve ser muito complicado mesmo montar um time de basquete. Pensando aqui nas minhas amigas, eu fico na dúvida em que posição escolher para elas. Mas voltando na minha investigação, como é que a ciência de dados pode me ajudar a fazer um time de basquete? Afinal, o que é ciência de dados? Ficou mudo. Oi, Paulinha, desculpa. Eu vou mostrar, a Ellen me mandou um vídeo, eu vou mostrar o vídeo que ela fez das meninas da Mangueira, para você ver, está explicado aqui as posições. Só um minutinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Olha, Paulinha, como é legal, aqui, olha. A posição número 1, que é a armadora. Olha a execução de um passe. Olha a nossa ala armadora, que tem um arremesso de longa distância. A nossa ala, que consegue infiltrar rápido e fazer cesta. Olha a posição que eu falei que era legal em ala pivô, que consegue jogar de costas. E a nossa pivôzona, número 5, que é mais próximo da cesta. Ficou legal, né? São as meninas lá da Mangueira. Muito legal, muito interessante. Legal, né? Sim. Uhum. Então, Paulinha, mas voltando lá à sua dúvida, né? Que você me perguntou, como é que a ciência de dados pode ajudar a Ellen a montar esse time de basquete? Não é isso que você me perguntou, da ciência de dados? E você quer saber o que é essa história da ciência de dados? Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte, que você tem que arrumar. Imagina que todas as suas coisas, tudo que você tem dentro do seu quarto, né? Que fosse tirado dali, que você tivesse que arrumar esse espaço novo, né? Assim, que você não tivesse nada guardado, que você tivesse uma pilha de coisas, né? E aí você vai ter que decidir como é que você vai organizar essas coisas, né? Você vai, possivelmente, agrupar essas coisas pelas semelhanças delas, pelas características delas, né? Então, imagina assim, você pode me dizer, por exemplo, como é que o grupo de coisas que você tem no seu quarto, por exemplo, no seu espaço dentro da sua casa, o que você tem aí? Bom, eu tenho as minhas camisas, minhas calças, meus shorts, né, minhas calcinhas. Bom, eu separo elas em mini grupos. As camisas ficam com as camisas em uma gaveta, as calças ficam com as calças em uma gaveta, os shorts ficam com os shorts em uma gaveta e as calcinhas e os biquínis ficam na mesma gaveta. Uhum. E me diz uma coisa, e os seus sapatos? Os meus sapatos, eu
divido o meu banheiro com a minha irmã, então nossos sapatos são juntos. Então é embaixo da pia, né? E é tipo um armáriozinho pra gente botar os sapatos. Ok. E, por exemplo, os seus brinquinhos, os seus colares, as suas fivelas? Bom, tudo fica no quarto da minha irmã, porque ela é louca por bijuteria, né? Mas a gente divide. A gente divide brinco para sair e brinco para ficar em casa. Porque tem alguns brinquinhos assim que são bem simples e eu costumo usar eles em casa. É um negócio bem complicado. Aham, entendi. Mas repara, né, como é que você definiu, você e sua irmã, vocês definiram aí o grupinho das várias coisas, pelas características dessas várias coisas. E isso ajuda muito, Paulinha, na hora que você, por exemplo, se você ganhar uma coisa nova, né, você vai olhar para as características daquele objeto, né? E você vai dizer, isso aqui é uma coisinha que eu vou, sei lá, uma fivelinha, uma coisinha que eu vou colocar no meu cabelo. Isso aqui é muito parecido com uma outra que eu tenho, aí você vai guardar possivelmente já na mesma caixinha, tá certo? É mais ou menos isso, né? E tem coisas que são muito óbvias, né? Que você olha assim, bom, é uma camiseta, vou guardar junto com as minhas camisetas. Mas você já teve alguma situação de você ter ganhado alguma coisa que não está muito claro se é uma coisa ou se é outra? Você tem algum objeto que foi difícil você classificar para você guardar? Sim, eu fiquei com dúvida no meu maiô, porque eu faço ginástica olímpica e eu tenho um body. Mas aí eu fiquei com dúvida se eu botava nas fantasias ou se eu botava na roupa das academias. Entendi. E olha só, Paulinha, que coisa interessante, né? Na verdade, esse problema, né, digamos assim, né, que a gente está conversando aqui, que parece uma coisa muito simples, né? Na verdade, a gente está falando da arrumação das coisas na nossa casa, né? Tem toda uma lógica para isso, tá certo? Quer dizer, talvez para você assim pareça assim, muito simples, né? Eu olho para aquele objeto, vejo, ele é um objeto pequenininho, ele é um objeto frágil, ou é uma coisa grande, ou é uma coisa que eu vou usar muito, ou eu vou usar pouco, enfim. É por aí que você define essas regrinhas, né? Agora, esse tipo de problema, ele também aparece, esse problema de você encontrar grupos e agrupar coisas, ele aparece em tantas outras áreas, né? Então, por exemplo, se a gente pensar assim, dentro da medicina até, você imagina assim, dentro da medicina, os médicos, né, estudando, né, os pacientes, né, e vendo características desses pacientes, né, se os pacientes têm pressão alta, né, se eles têm algum outro problema, comorbidades, se ele tem a idade mesmo do paciente, enfim, características desses pacientes para poder definir grupos e, baseados nesses grupos, eles podem dizer assim, olha, esse grupo aqui, eu posso, de repente, fazer um tipo de tratamento, né, dar algum tipo de remédio específico para aquele grupo de pacientes, percebe? Então, a ciência de dados tem a ver com essa história toda de você levantar informações a partir dos dados, né, para você, então, encontrar grupos e você tomar decisões a partir disso. Então, no seu quarto, por exemplo, né, que você já divide ali um espaço em comum com a sua irmã, você recebendo uma informação, um objeto novo, por conta das regrinhas que você criou, você pode classificar. Assim como um médico, fazendo uso também da ciência de dados, né, ele, a partir ali das características de um determinado paciente, ele também pode direcionar aquele paciente para um determinado tipo de tratamento, percebe? Então, a ciência de dados ela está aí para apoiar muitos problemas do homem, do mundo, entendeu? Então, nesse nosso bate-papo aqui, o que eu acho que vai ser bem interessante, né? E você conversou um pouquinho com a Ellen,
e a Ellen te falou um pouco sobre o basquete, mas eu vou te dizer, eu acho que você também poderia conversar com a Carla. A Carla é uma pesquisadora que trabalha comigo lá no INT, e a Carla fez um trabalho junto com a Ellen, tá? Para levantar aí alguns dados, né? Justamente para quê? Para ajudar o trabalho da Ellen, tá certo? Então, aí é um trabalho aí de ciência de dados, né? Mas na área do basquete. Mas eu sugiro que você, então, pergunte para a minha colega Carla. Ok, que bacana. Então, significa que a ciência de dados ajuda o homem a separar os problemas, né, etc. Então, eu vou perguntar para a Carla mais sobre esse assunto. Oi, Carla. Fiquei sabendo de um projeto de ciência de dados que aplica ao basquete. Você poderia me contar um pouco sobre como isso foi feito? Estou querendo montar um time. Que show, Paulinha. Muito bacana poder falar um pouco desse projeto, que é um projeto que nós estamos desenvolvendo no Instituto Mangueira do Futuro. O nome fantasia é Vila Olímpica da Mangueira, onde tem um projeto social que já funciona há mais de 30 anos, né, dando suporte de atividade física e esporte para uma grama grande da comunidade da Mangueira, que é uma comunidade grande na região do Rio de Janeiro. Então, lá, o que aconteceu? Nós temos um laboratório, quer dizer, não é bem um laboratório, é um espaço que nos foi cedido pelo Instituto Mangueira do Futuro para a gente instalar nossos equipamentos. Esses equipamentos pertencem ao Laboratório de Tecnologia Assistiva e Inclusão do INT, né, que pertence à divisão de design industrial. Tá? Então, como é que foi feito esse estudo? Como é que nós chegamos a isso? Nós ganhamos um projeto e aí, então, conversando, né, um projeto na área de esporte, conversando com a técnica Ellen, né, que já era uma técnica conhecida, né, a gente resolveu, então, aplicar esse estudo, né, no basquete. Qual é esse estudo? Esse estudo era o levantamento de variáveis biomecânicas, tá? Daí você fala, mas o que é biomecânica, Carla? Na verdade, biomecânica é o estudo do movimento das pessoas. Você entender como as pessoas se movimentam, as causas e os efeitos do movimento, tá? Que leva uma pessoa a se movimentar de um jeito, qual o efeito que isso pode ter. No caso do esporte, é importante porque você acaba descrevendo como os atletas se comportam. E isso é importante. Por exemplo, você citou que você gosta de ginástica olímpica, né? Você gosta, quando você começou a aprender ginástica olímpica, você também não começou aprendendo determinados movimentos básicos da ginástica olímpica? Rolamento, quedas, né? E depois passou para elementos mais difíceis. Se situar na barra, andar na trave, equilíbrio. A mesma coisa nós fizemos com basquete. Então, o que a gente fez? A gente conversou com a técnica Ellen, que nos indicou as atletas, nós atendemos atletas do sub-12 ao sub-19, e mais ainda, a Ellen conseguiu para a gente as profissionais do basquete. Como ela mesmo falou, existem várias atletas que são da seleção brasileira ou que jogam em clubes no estrangeiro que foram originárias da Mangueira. Então, você vê que bacana, é um projeto social que desperta nas pessoas esse interesse pelo esporte. Então, a gente começou a fazer esse trabalho. Como é que foi? A Ellen indicava as atletas, a Ellen definiu os fundamentos, como ela mesma indicou, drible alto, drible baixo, passe, arremesso e movimentos de ataque e defesa. Tá? Ela definiu esses 5 fundamentos, que são os fundamentos básicos que uma atleta ou uma iniciante no basquete tem que começar a aprender. Da mesma forma como você também, quando começou a ginástica olímpica, começou a aprender os movimentos básicos. Tá? Então, nós levamos essas atletas para o espaço CEMOV, que é um centro do estudo do movimento, e lá a gente tem assim, um espaço grande, colocamos uma trave de basquete, que se você não sabe, o basquete tem uma trave, na qual o ponto se dá quando a bola atravessa um aro com uma cesta. Tá? Então, aí é pontuado
Então, as atletas, qual é o objetivo, fim? Movimentar a bola de forma que essa bola possa ser arremessada e passar por esse aro e por essa cesta. Tá? Então, lá, como é que foi essas medidas? Nós pegamos as atletas, filmamos. Por que filmar? Porque como é que você pode descrever o movimento de uma pessoa? Ou por fotografia ou por filmagem. Então, nós filmamos essas atletas, analisamos os movimentos em cada fundamento. Além disso, nós também estudamos a força de impulsão de cada atleta. Por que é importante? Porque a atleta, por exemplo, na hora que vai arremessar, ela pode estar distante, então ela tem que saltar para que a bola possa ir mais distante ou mais alto. Tá? Da mesma forma que você, na ginástica olímpica, também tem movimentos de saltos. E salto, cada salto tem uma impulsão. Você começa o quê? Empurrando, né, a terra, né, empurrando o solo para você se impulsionar. Tá? Então, a mesma coisa a gente fez com as atletas de basquete. Outra medida que nós fizemos também foi a gente ver para onde os atletas olhavam. Isso se chama rastrear o olhar. Para que isso é importante? Para verificar se o atleta, na hora que arremessava, ele olhava para o local certo. E esses dados todos, toda essa multidão de dados que a gente coletou, ficou à disposição da técnica Ellen para poder ver, olha, esse atleta aqui está errando aqui, esse atleta aqui está errando aqui. Então, ela conseguia definir aonde estavam os erros desses atletas e como ela poderia consertar na parte do treinamento. Aí, o que a ciência de dados nos trouxe, né? Graças a Deus, encontrei a Andréia para me ajudar e o Renan para me ajudar, porque a gente tinha uma multidão de dados. O que fazer com essa multidão de dados, né? Analisar um por um? Ia ser um... Então, o que eles nos ajudaram? Eles nos ajudaram exatamente a classificar esses dados, a separar esses dados, e o mais importante, a gente começou a ver quais eram os mais importantes para as profissionais e quais eram os mais importantes, por exemplo, para as atletas das categorias de base. E a gente começou a ver que existia algumas atletas da categoria de base que ficavam próximas das profissionais. Isso para a gente, nossa, que bacana! Então, quem nos ajudou nessa seleção e tudo foi o Renan, que vai explicar, então, para a gente como é que ele fez. Porque isso, para mim, foi uma mágica, foi excepcional, porque nos dá a condição de ver, por exemplo, se uma atleta está mais próxima, uma atleta de categoria iniciante está mais próxima ou não de uma profissional. Isso, para a técnica Ellen, é show, porque ela pode, então, selecionar as melhores, tá? E, com isso, a gente pode selecionar o que a gente chama de talento. Quais são as atletas que mais talento têm, mas é óbvio que elas também têm ainda alguns erros que vão precisar ser corrigidos pela Ellen, tá? Então, eu convido, eu falo para você, pergunta ao Renan como é que ele fez isso. Uhum. Muito bacana, nós gravamos as atletas e os movimentos e os olhares, onde elas olham, para a gente ver quais são os erros, para a gente melhorar esses erros. Então, eu vou falar para o Renan, né? Eu vou falar com ele, para ele me explicar melhor isso. Olá. Oi, Paulinha, tudo bem? Tudo. Então, como você já sabe, eu me chamo Renan, eu também fiz parte desse projeto. Eu vou aproveitar o exemplo da Andréia para me ajudar a te explicar e para fazer que fique mais simples de você entender também. Mas eu preciso que você me ajude. Enquanto eu for falando, eu preciso que você vá imaginando na sua cabeça, tá bom? Por exemplo, aí no seu quarto, você tem um espaço que é seu quarto, certo? E dentro do seu quarto você tem as suas roupas, suas bijuterias, como você citou, né? Aqui com a gente, no nosso caso, as suas roupas seriam as atletas, as jogadoras de basquete, que são os dados que a gente tem, né? E as características das suas roupinhas seriam todas essas medidas que a Carla citou. São muitas. Se eu não me engano, foram cerca de 92 medidas foram coletadas durante esse estudo. Aí, quando a gente tem uma roupinha, só de olhar a gente consegue definir mais ou menos o que é, né? Pelo formato, você consegue identificar se vai guardar com as suas camisas, se vai guardar com as suas calças. Só que imagina você olhando todas essas atletas e tendo que observar 92 variáveis de uma única vez. É complicado, né? Eu acho que a gente, como ser humano, não conseguiria, né, separar elas em grupos
de acordo, assim, olhando para essas medidas, né? Para ver qual delas se parecem mais, qual delas se parecem menos. E é aí que entra a ciência de dados. A ciência de dados é como se fosse tivessem várias ferramentas que nos permitissem explorar, né? Analisar os dados que a gente tem. Aí eu vou te mostrar uma imagem, tá bom? Para você ver como que funciona essa ferramenta de ciência de dados que a gente usou. Só um instantinho que eu estou abrindo aqui. Tá aparecendo? Tá conseguindo enxergar? Sim, a minha tela? Enxergando. Tá. Não se assusta não que eu vou te explicar aqui, tá bom? Então, essas duas linhas aqui é como se fosse um quadrado, né? Imagina um quadrado aqui, como se fosse o espaço do seu quarto. E aqui, esses pontos de dados aqui são as atletas, como eu falei. E como a Carla e a técnica ela citou, essas atletas elas são divididas em categorias. Aqui, as estrelinhas, nós temos as profissionais. Em laranja, aqui, nós temos as jogadoras de categoria de 19 anos, sub-19, como é chamado. Em azul, nós temos as jogadoras sub-14. O triângulozinho verde aqui, nós temos as jogadoras sub-15. Os raiozinhos cinza aqui, nós temos as sub-13. E em vermelho, nós temos as sub-12. Essa imagem aqui, ela já é o resultado da técnica que a gente aplicou. A técnica ela está inserida no contexto do aprendizado de máquina, né? É um termo meio técnico, mas você não precisa saber agora o que é, né? Mas, por exemplo, o que essa ferramenta nos ajudou? Ela nos ajudou justamente a separar, a observar o posicionamento dessas jogadoras. Por exemplo, o que isso significa? Essas estrelinhas, elas estão bem próximas uma da outra. Significa que esse grupo de profissionais, elas são bem parecidas, elas têm aquelas medidas bem parecidas uma com as outras, entendeu? Aqui, por exemplo, nós temos as jogadoras sub-12, elas estão bem distantes das jogadoras profissionais. O que isso significa? Que elas são as atletas que mais se distanciam, que mais se diferenciam das profissionais, levando em consideração todas as medidas que foram coletadas, né? Aí, como a Carla falou também, uma coisa que esse resultado nos permite observar são quais atletas de base, de categoria inferior, mais se parecem com as profissionais. Aqui nós temos uma jogadora sub-19, que está bem próxima aqui do conjunto de profissionais, e aqui nós temos uma jogadora sub-15, nova, né, para estar perto do conjunto ali, do grupinho das jogadoras profissionais. Aí a técnica, ela pode identificar quem são essas duas jogadoras, e elas certamente são possíveis jovens talentos. Por quê? Porque as medidas delas, o posicionamento delas aqui próxima das profissionais, nos levam a concluir que as medidas delas, as características delas, são bem parecidas com as das profissionais. E, por exemplo, você disse que você quer montar um time de basquete com suas colegas, né? Se vocês e seus colegas, no caso, visitassem aqui o espaço que a Carla citou, a gente, no caso, a Carla, né, poderia coletar todas essas medidas de vocês também, para que a gente pudesse usar essas características e observar em que local vocês estariam aqui nesse gráfico. Isso, a ferramenta que a gente usou, que é análise de componentes principais, eu esqueci de falar o nome, nos permite fazer. Por exemplo, se você tivesse aqui, se a gente medisse suas características e você estivesse bem próximo aqui do grupo das profissionais, significa que você tá apta a se tornar uma jogadora, que você pode treinar para evoluir e se tornar uma jogadora profissional também em breve. Uma outra coisa que essa ferramenta nos permite é identificar quais medidas, quais características contribuíram para isso, para esse posicionamento aqui, para essa arrumação, né, que a ferramenta sugeriu. Por exemplo, aqui nós temos o drible baixo. Ele foi considerado como sendo o mais importante para essa arrumação. O que isso significa dizer? Essa setinha aqui apontada para a direita, né, do lado direito desse espaço. Que essas jogadoras que estão aqui no canto esquerdo, para que elas cheguem para próximo das profissionais aqui, que elas andem aqui, né, nesse espaço do lado direito, elas precisam melhorar o drible baixo. Da mesma forma, uma segunda e a terceira medida que foi considerada importante aqui é o passe de peito e o drible alto. Ou seja, para que essas atletas aqui de sub-13 e sub-12 que estão cá embaixo possam chegar aqui para cima e ficarem próximas dessas jogadoras profissionais, elas precisam melhorar também esse passe de peito e esse drible alto, entendeu? É claro que aqui eu trouxe apenas essas três medidas para exemplificar,
tá bom? Para você tentar entender, mas agora você imagina, ter que analisar todas aquelas medidas. E a técnica que a gente usou nos permite fazer isso. Você conseguiu entender? Sim, eu consegui sim. Eu só queria saber o que era variáveis e só isso mesmo. Ah, tá. Então, as variáveis são justamente as medidas, as características, entendeu? Que a doutora Carla, que ela coletou, para que a gente pudesse fazer o estudo, para que a gente pudesse analisar os dados, que são as atletas. Ficou claro Obrigada. para você? Não tem mais nenhuma dúvida, não? Se quiser, pode ficar à vontade. Não, só era essa mesmo. Então, através de um modelo, eu consigo saber em que posição eu estou nesse gráfico e quais movimentos, né, fundamentos eu tenho que melhorar. Então, se eu coletar todas as minhas amigas, coletar todos os dados das minhas amigas e passar para o Renan, essa análise pode ajudar a montar o meu time. Eba! É isso, eu quero agradecer a todos para me explicar o que é a ciência de dados e como é que eu posso montar meu time de basquete com essa ciência. Ok, Paulinha, que bom. Que bom que a gente conseguiu te ajudar a esclarecer um pouquinho sobre isso. É isso. Acho que é isso.